Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 20 de junho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E nós estamos ali no ano de 1858, é o primeiro ano, estamos no mês de março. O trabalho hoje vai ser conduzido pela nossa amiga Aramita e o nosso irmão Augusto. E eu vou pedir para o Augusto fazer nossa prece de gratidão. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais um estudo, por mais uma oportunidade de aprendizado. É certo que aumenta a nossa responsabilidade perante a nossa caminhada para Ti. Mas como é bom, Mestre, ter esses conhecimentos, a oportunidade de conhecê-los e lutarmos para nos melhorarmos. E nessa luta, contamos, Mestre, amigo Jesus, com a Tua ajuda, para que possamos ter sempre essa vontade firme de nos reunirmos, de buscarmos o estudo, que nos ajuda a nos reformarmos, a nos tornarmos um ser humano melhor. E aqui nos encontramos, Mestre, para esse estudo, e te rogamos que Tu possa nos intuir através da espiritualidade amiga, para que possamos internalizar esses ensinamentos. Obrigado e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Hoje são as instruções do São Luís e chama a fatalidade e os pressentimentos. Na semana passada, nós vimos que um correspondente escreveu para Kardec e disse que ele estava saindo de uma cidade francesa na costa do Mar do Norte e estava indo para a Bélgica. No meio da viagem, a embarcação virou e tinham 8 pessoas no barco. 4 morreram e 4 ficaram em cima do barco, pensando que também ia morrer. Na madrugada, o vento mudou e eles conseguiram chegar na costa e se salvar. E ele está perguntando para Kardec por que isso acontece com eles. Se era igual para todos esse perigo, por que 4 morreram e 4 se salvaram? Por que isso acontece com ele, que já é a sexta ou a 7ª vez que acontece essas coisas com ele, perigo iminente, mais ou menos parecido? Se fosse eu, ele não dava mais de barco nunca mais. Já é a 7ª vez, eu não entro mais no barco. Eu não entrava no barco nem morto. E aí ele fala que no barco tinha uma irmã que morreu, uma irmã de São Vicente de Paulo, tinha um padre, e ele pergunta por que ele foi poupado. E o Kardec evoca o São Luís para responder a esses questionamentos. Então, pergunta de Allan Kardec para São Luís. Quando um homem está na iminência de perecer por acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Pergunto, pois, se é um espírito mau que provoca esse acidente, se, de alguma sorte, é o seu agente, e caso se livre do perigo, se é um espírito bom que veio em seu auxílio. Os espíritos bons e maus não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus, conforme sua natureza. O acidente está assinalado no destino do homem. Quando tua vida é posta em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e de te tornares melhor. Quando escapas a esse perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, pensas mais ou menos vivamente, segundo a ação mais ou menos forte dos espíritos bons, em te tornares melhor. Sobrevindo o espírito mau, e digo mal, subentendendo o mal que nele ainda persiste, pensas que igualmente escaparás a outros perigos e deixas de novo tuas paixões se desencadearem. Então, não é um espírito nem bom nem mau que te livra de um perigo, né? Ele está dizendo isso. Porque ele diz aqui, na primeira questão, que quando um espírito escolhe uma prova, quando ele vai reencarnar, estabelece-se uma espécie de destino, né? Que ele não pode afastar. Ele pode não querer, mas ele não pode afastar porque ele tem que passar por essas circunstâncias, já que está na programação dele. E aí agora quando ele está... E aí ele diz aqui que quando vem um perigo e a pessoa escapa,
é um bom espírito que livra? Ele diz não. Os espíritos bons ou maus, eles só podem sugerir pensamentos. Quem é responsável pela ação somos nós. A gente que escolhe, a gente que decide. Senão não teria livre-arbítrio, né? Eu ia dizer, Leonel, me ajuda, porque só a tia, eu também quero, né? Então, a gente que escolhe. E ele diz que às vezes a gente pede um perigo que é uma advertência, que é para a gente se desviar do mal e melhorar. Realmente, quando a gente está em perigo, quando a gente está sofrendo alguma dor, alguma constrição, alguma coisa, a gente pede logo, né? Poxa, eu vou me emendar, né? Eu nunca mais vou fazer isso. Eu conheço uma pessoa que eu adoro muito, que ficou internada com um problema de garganta horroroso. E ele fumava esse tal de vape, né? Quando ele foi no médico, o médico disse, ele disse, nunca mais vou fumar esse vape. Nunca mais, jogou fora todos os que tinham. Passaram 6 meses. Quando eu dou, a criatura está o quê? Comprando vape. Então, assim, aí ele diz, quando é um mau espírito, passado o perigo, tu te deixa de novo se envolver nas paixões e esquece. Bem nós, né? Super típico. Terceiro, a fatalidade, ou seja, aquilo que não se consegue evitar, que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida, também é resultante do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior aos dos felizes deste mundo, atendo que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, mesmo quando houvesse ausência da dor. Então, ele diz aqui que a gente que escolhe as provas. Também não é assim, né? Tem uns que vêm no sistema único de reencarnação, no sul, né? Mas o que predispõe ou prediz as nossas provas é o conforme a gente agiu no passado, né? A gente não pode ter uma vida sem dissabores, sem provas, se a gente foi péssimas criaturas, né? Então, isso... E até mesmo, Rita, é necessário que venham os sabores, é necessário que venham, porque a gente precisa passar por provas. É aquilo que a gente sempre diz, né? Ninguém evolui tomando água de coco lá em Porto de Galinha, né? A gente precisa passar pelas provas e pelas lutas da vida, que é pra gente se aperfeiçoar, né? E ele diz também isso mesmo, que os que passam a vida na abundância e na aventura humana, são espíritos pusilânimes, ou seja, espíritos fracos, espíritos covardes, que permanecem estacionários. E aí ele fala que assim, isso explica que o número de desafortunados é superior ao dos felizes nesse mundo. Porque quando a gente está no mundo espiritual, a gente tem uma compreensão do que é verdadeiramente a vida no mundo material. Até a gente vê nas obras do André Luiz, quando tem a moça que vai preparar a reencarnação dela, e ela pede, não quero ser tão bonita, um pouquinho mais feia, um pouquinho mais gordinha, mas quando está aqui, o que a gente quer ser? Magra, bonitona, cabelo liso, né? A gente quer tudo isso. Então, quando a gente vem para cá, a gente perde o juízo. Quando a gente volta para lá, às vezes a gente recupera o juízo. Então, é isso que ele está dizendo. Então, é por isso que os espíritos, na sua maioria, procuram provas que eles sejam mais proveitosos. Quarto, compreendemos perfeitamente essa doutrina, mas isso não nos explica se certos espíritos exercem uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que uma ponte se desmorone no momento em que um homem passa sobre ela. Quem impediu o homem a passar por essa ponte?
Quando o homem passa sobre uma ponte que deve cair, não é um espírito que o leva a passar ali, é o instinto de seu destino que o conduz a ela. Essa questão, essa resposta é muito interessante, que explica quando, como diz a tia, ninguém nasceu para fazer o mal. E a gente diz, se um homem matou um outro homem, né? Por exemplo, eu assassinei o Augusto. E na outra vida eu venho, alguém vai me assassinar? Ele disse, não. Se eu tiver que passar por uma prova onde eu pereça de uma forma, sei lá, mais violenta ou mais coisa, ele disse, no próprio instante que chega o momento dessa prova, eu tenho um instinto disso, eu tenho uma intuição disso e eu vou fazer isso. Que é isso que ele diz. É o instinto do seu destino que eu conduzo a ela. Ou seja, então vamos saber. Espírito não derruba ponte, espírito não provoca acidente. Quem faz tudo isso somos nós. Ele pode intuir, Ele né? pode intuir, mas quem decide, quem escolhe somos nós, tá? Tanto que o Kardec pergunta, quem fez a ponte desmoronar? As circunstâncias naturais. A matéria tem em si as causas da destruição. No presente caso, tendo o espírito necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para movimentar forças materiais, recorrerá, de preferência, à intuição espiritual. Assim, devendo a ponte desmoronar-se, a água disjunta as pedras que a compõem, a ferrugem corrói as correntes que a sustentam e o espírito, digamos, insinuará ao homem que passe por essa ponte, em vez de passar por outro local. Tendes, aliás, uma prova material do que digo. Seja qual for o acidente, ocorre sempre naturalmente, isto é, por causas que se ligam às outras e o produzem insensivelmente. Ou seja, está explicando que espírito não provoca acidente. É uma coisa natural, igual quando a gente vê, que a pessoa estava no carro, sofreu um acidente, estava, vamos lá, 100 km por hora, era a hora dele? Gente, uma pessoa que dirige a 100 km por hora, tá? O que é que pode ocorrer? Um acidente, né? Tem um controle, seja de moto, de carro, de que for, desse jeito, é procurar acidente. E quando tem que salvar, os espíritos intuem. Vocês não viram o acidente do Boeing que caiu na Índia? Só um se salvou. Se ele foi para lá, não sei para que era, mas que ele se salvou, se salvou. O que eu acho mais impressionante desse acidente, teve um acidente de avião que caiu no meio do mar e só uma menina se salvou. Ela passou mais de 7 dias em cima de uma parte de uma fuselagem do avião e ela foi vista por um navio transatlântico, que é a coisa mais impressionante. O cara disse que deu um cara dentro do navio, acho que deu vontade de subir e ficou olhando de binóculo e viu a menina. Porque só o navio passando não ia ver a menina mesmo. Ela devia estar totalmente desnutrida, né? Água. Mas como 7 dias sem tomar água. salvou? Isso é impossível, né? Para você, para Deus, né? Quer saber onde está essa menina agora? 6. Tomemos um outro caso. Olha, Kardec gosta bem que eles expliquem. Tomemos outro caso em que a destruição da matéria não seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado atira em mim. A bala passa de raspão, mas não me atinge. Poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Não. Tá? Vamos logo que isso fique bem claro, né? Não. 7. Podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmar. Uma mulher saiu de casa e seguia pelo boulevard. Uma voz íntima lhe dizia: vai embora, retorna para a tua casa. Ela hesita. A mesma voz faz-se ouvir várias vezes. Então ela volta, mas, pensando melhor, diz a si mesma, abre aspas, porque ela diz para ela mesma: o que eu vou fazer em minha casa? Acabo de sair de lá.
sem dúvida é efeito da minha imaginação. Fecha aspas. Então, continua o seu caminho. Alguns passos mais adiante, uma viga que tirava de uma casa atinge-lhe a cabeça e a derruba inconsciente. Que voz era aquela? Não era um pressentimento do que ia acontecer a essa mulher? A voz do instinto. Nenhum pressentimento, aliás, apresenta tais caracteres. São sempre vagos. Ou seja, ele está afirmando categoricamente que o pressentimento não é tão assim com todos esses caracteres, com aviso, né? São sempre vagos. Então, o que a voz do instinto disse para ela: volta para tua casa, mulher. Mas ela não obedeceu. Que entendeis, agora ele vai perguntar, né? O que entendeis por voz do instinto? Entendo que, antes de encarnar-se, o espírito tem conhecimento de todas as fases de sua existência. Quando estas fases têm um caráter fundamental, conserva ele uma espécie de impressão em seu fórum íntimo. E tal impressão, despertando quando o momento se aproxima, torna-se pressentimento. É como se fosse assim, Mita. Vamos supor assim, olha, Mita, tu vais encontrar uma pessoa que vai te fazer uma grande raiva e que tu vai ter vontade de matar. Tu vai ter vontade de matar. Então, você já vai reencarnar sabendo que isso vai acontecer. Então, você resista. E aí, quando você se vê naquela situação, que você se vê com aquela vontade de matar aquela pessoa devido ao que ela fez, vem essa voz íntima, né, que é que ele chama de instinto. Não mate, não faça isso, né? Aquela voz muito forte. E é isso, ou seja, é inato, nasceu com, né? Você já veio preparada para lidar com isso e saber. Só que você tem o livre-arbítrio, você pode. O que a gente faz? Isso a gente não faz diariamente. Quando a gente reencarna, a gente tem mais ou menos uma noção da viagem, o percurso, por onde vamos. A gente sabe, inclusive, aquilo que nós nos comprometemos. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E chega aqui, apesar da voz da consciência, a gente muitas vezes desiste de tudo. E, por exemplo, no caso dessa mulher, para ver que não tem uma coisa assim, olha, vai te acontecer, tu vai ter... Ainda teve o instinto dela que disse, volta para tua casa. Mas ela mesma disse, que besteira, não vou não, né? Então, às vezes a gente tem que... E como diz no Livro dos Espíritos, o instinto nunca erra, né? Então, a gente escutar que nunca erra. E às vezes os amigos espirituais te dão ideias para te... Se alguma coisa está ocorrendo e que precise da tua presença. Uma vez eu lembro que eu nunca ia na casa do meu pai de manhã. E eu estava saindo da academia e me deu aquele negócio, vai para casa do teu pai, passa na casa do teu pai, passa na casa do... Eu digo, ai meu Deus, que tá acontecendo? Eu vou lá. E não estava precisando de mim lá. Era uma coisa que só eu sabia fazer, ninguém mais. E aí eu digo, olha, ainda bem que eu escutei, que eu sou bastante desobediente. A nota do Allan Kardec. As explicações acima se referem à fatalidade dos acontecimentos materiais. A fatalidade moral é tratada de maneira completa em O Livro dos Espíritos. Ou seja, na fatalidade material, os espíritos não provocam acontecimentos, não desviam bala. Se tiver que acontecer alguma coisa, a gente tem o instinto disso, e aí o livre-arbítrio, como bem falou a tia, entre ação e a gente decide. Então, utilidade de certas evocações particulares. Esse é o Kardec que vai fazer qual é a utilidade de certas evocações particulares. Mas só lembrando que nessa época não tinha centro espírita e eles faziam essas evocações em casa. Isso não se aplica mais em 2025, né? Essas evocações a gente faz numa reunião mediúnica, no centro espírita, tudo direitinho. E evocações entre aspas, né? Mas depois eles fundaram a sociedade, né, Mita? Uhum. A Sociedade Espírita Parisiense. A gente não faz evocação de forma direta, mas de forma indireta. Vamos lá. Direta, se eu quero falar com o espírito da fulana, Kardec fazia isso porque, além dele ter um São Luís como responsável, era o trabalho da codificação. Tinha um propósito para isso e não era um propósito particular.
era um propósito coletivo, tanto é que nós estamos aqui estudando essa obra. O que se faz dentro da reunião mediúnica é uma vocação indireta. A gente acaba orando por determinados espíritos. A gente se predispõe a atender os espíritos sofredores. Então, isso não deixa de ser uma vocação, mas é uma vocação indireta. Né? As comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade são preciosas pelo alto ensinamento que encerram. Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição que lhes permite abranger uma esfera de ideias mais extensa, penetrar mistérios que ultrapassam o alcance vulgar, ou seja, o alcance comum da humanidade, e, em consequência, de iniciar-nos melhor do que outros em certas coisas. Então, ele está dizendo que evocados as comunicações dos espíritos elevados servem para nos educar, para nos orientar, e coisas que a gente nunca teria nem pensado. Daí não se segue que as comunicações de espíritos de uma ordem menos elevada não têm utilidade. Longe disso. O observador aure nela diversas instruções. Para conhecer os costumes de um povo, é preciso estudá-lo em todos os graus da escala. Quem só o tivesse visto sob uma face, conhecê-lo-ia mal. A história de um povo não é a de seus reis e das sumidades sociais. Para julgá-lo, é preciso vê-lo em sua vida íntima, em seus hábitos privados. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita, ou seja, as pessoas de destaque. Sua própria elevação os coloca de tal forma acima de nós que nos assustamos com a distância que nos separa deles. Espíritos mais burgueses, que nos permitam a expressão, está chamando os espíritos medianos de burgueses, tornam mais palpáveis as circunstâncias de sua nova existência. Neles, a ligação entre a vida corporal e a vida espiritual é mais íntima. Nós a compreendemos melhor porque nos toca mais de perto. A gente compreende melhor. Um espírito superior, um Galileu Galilei, a gente, olha, tem que ir ticando, que é... Mas se fosse um espírito vulgar, dizer, olha, eu estou aqui, sofro, me dá vontade ainda de comer, de tudo, a gente... Colega... Então a gente entende, ele diz, porque a gente compreende melhor, porque nos toca mais de perto. Porque fala da nossa realidade, né? A gente não vai estar muito longe disso. Aprendendo com eles mesmos o que se tornaram, o que pensam, o que experimentam as pessoas de todas as condições e de todos os caracteres, os homens de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os infelizes do século. Numa palavra, os homens que viveram entre nós, que vimos e conhecemos, cuja vida real é conhecida, como suas virtudes e defeitos, compreendemos suas alegrias e seus sofrimentos. A eles nos associamos e neles aurimos um ensino moral tanto mais proveitoso quanto mais íntimas as relações entre eles e nós. Colocamo-nos mais facilmente no lugar de quem foi igual a nós, do que daquele que vemos apenas pela miragem de uma glória celeste. Os espíritos vulgares, ou seja, os espíritos comuns, mostram-nos a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, das quais os espíritos superiores nos ensinam a teoria. Aliás, nada é inútil no estudo de uma ciência. Newton encontrou a lei das forças do universo no mais simples dos fenômenos, ou seja, na observação, quando ele estava observando e a maçã caiu, que ele fez a primeira lei de Newton. Essas comunicações, as particulares, né, têm outra vantagem, constatar a identidade dos espíritos de maneira mais precisa. Quando nos diz um espírito ter sido Sócrates ou Platão, somos obrigados a crer sob palavra, porquanto não traz consigo um certificado de autenticidade. Podemos ver em suas palavras se desmente ou não a origem de que ele se atribui.
julgamo-lo espírito elevado. Estudo, em verdade, tenha sido Sócrates ou Platão, pouco importa. Ou seja, que quando o espírito diz que é superior, a gente não acredita, e o Kardec frisa isso tanto na Revista Espírita como no Livro dos Médiuns, não acreditar na identidade do espírito, senão no teor da comunicação. Ele lia minuciosa a comunicação para dizer se era de um espírito superior ou não. E muitas comunicações, quando a gente viu as últimas lá do Livro do Médiun, né, é tão bonita, mas não diz nada. Então ele diz, a gente tem que ver que o que demonstra a identidade são as palavras do espírito. Agora, o que ele fala no Livro dos Médiuns, para que a gente faça teste do toque para saber se a pedra ela é falsa ou não, é necessário que eu tenha conhecimento de como é para fazer, né? Se eu não tiver esse conhecimento, ele diz, então é melhor pegar quem já tem esse conhecimento, que são as obras básicas. Então acho que no século que nós estamos, no ano que nós estamos, não nos cabe mais isso. A gente tem que estudar o que já está, Kardec já fez esse trabalho. O que nos falta verdadeiramente é nos debruçar. Agora, nas reuniões mediúnicas, muitas vezes envolvidas as reuniões de trabalhadores, reuniões de diretoria, às vezes, sim, aparecem espíritos, muitas vezes, mas espíritos pseudo-sábios, que acabam ali conduzindo uma instituição ao erro. Então, esse critério nós devemos ter. E o que é que diz o Livro dos Espíritos? O que é que diz o Livro dos Médiuns? Os espíritos nobres, eles nos dão conselhos de fundo moral, mas eles não interferem na administração da casa. Isso aí é responsabilidade nossa, né? Hoje é um dos perigos, são esses, né? Essas reuniões de trabalho de trabalhadores, né? Para avaliar a instituição. Isso é um perigo, tem que ter muito bom senso mesmo. Continua Kardec. Mas, quando o espírito de nossos parentes, de nossos amigos ou daqueles que conhecemos se nos manifesta, apresentam-se 1000 circunstâncias de detalhes íntimos nos quais a identidade não poderia ser posta em dúvida. De algum modo, adquire-se a prova material. Pensamos assim, pois, que nos agradecerão se fizermos de vez em quando algumas dessas evocações íntimas. É o romance de costumes da vida espírita sem ficção. Ou seja, um romance de costume é que dá descrição detalhada dos costumes, valores e comportamentos. Então, quando vem nesse ponto, essas comunicações que ele disse que faziam essas evocações, era para confirmar, né, e para as pessoas não terem dúvidas que o mundo espiritual realmente existia e não era, vamos dizer assim, nem ficção, nem invenção. E a gente já tem, agora vou dizer igual como a tia, nesse nosso século, é só pegar as cartas que o Chico psicografou de tanta gente, de tanta prova, com os parentes confirmando, com detalhes que ninguém sabia. Então, não precisamos mais fazer isso. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim, encerramos o nosso estudo de hoje, com essas lições e esses aprendizados, agradecendo ao Senhor Jesus e aos amigos espirituais aqui presentes, a presença e a inspiração. E, se Deus quiser, no nosso próximo encontro, teremos mais estudos. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.